E aí, turma, dia 42. Nós lemos aqui no dia 42 coisas maravilhosas para o nosso coração e eu quero que você preste atenção. Primeiro nós lemos Êxodo 33, 34, Salmos 42 e Lucas 6. Êxodo 32, eu separei o verso 2 e 3. Olhe comigo. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Há muitos que falam que nós vivemos o tempo da graça, e de fato vivemos o tempo da graça, mas a maior manifestação da graça de Deus não é no nosso tempo, foi no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. E aqui é a prova de que Deus tinha muita graça para com a humanidade. Jesus não havia morrido e não havia ressuscitado ainda. E Deus fala, porque vocês pecam contra mim, vocês cultuam um bezerro, vocês fazem do ouro que eu dei para vocês um bezerro. Então, tudo que Deus tinha para fazer era destruir esse povo, matar todos. Mas Deus fala, se eu for com vocês, eu vou matar vocês. Deus pensa o seguinte, para que eu não te mate, eu envio um anjo à sua frente para te guardar, te proteger, te livrar e guiar o caminho. Mas eu não vou com você, porque senão eu vou ter que te matar. Deus coloca graça sobre esse povo, graça maravilhosa. Nós vemos lá em Atos que Ananias e Safira, eles enganam o Espírito Santo de Deus, algo muito parecido até do que esse povo está fazendo aqui. E Deus faz com que os dois caem mortos, fulminantemente, na frente dos discípulos e toda a igreja. Aonde estava a graça? A graça está aqui, que Deus não matou esse povo, que com o ouro que ele permitiu aos egípcios darem a eles pudessem, com esse ouro, construir um bezerro e cultuar a Deus. Então, queridos, Deus é Deus de graça. E o último ato de graça para com a humanidade foi quando ele entregou o seu filho, único filho, na cruz para morrer em nosso lugar. Hoje nós vivemos um tempo de graça, porque quando Jesus olha para nós, nós passamos através do olhar de Deus, nós passamos através do sangue de Jesus. E aí Deus aplica a sua misericórdia, condenando o seu próprio filho. É isso que Deus fez. Deus matou a si mesmo na cruz, para que ele não nos destruísse. Isso foi a graça de Deus para com nós, mas um dia virá o dia da ira. Está escrito, o dia da ira virá. Em Apocalipse, em vários momentos, a ira virá. E nesse dia que vier essa ira, não haverá mais graça, mas sim justiça. E aí, continuando, no capítulo 33, versos 5 e 6, eu separei no mesmo capítulo. Isso porque o Senhor ordena a Moisés que dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Que enfeite é esse, queridos? Esses enfeites são enfeites que os egípcios usavam. Enfeites esses que estavam mais voltados para a imagem, para o culto ao corpo, para o culto a deuses egípcios. Então, brincos relacionados aos deuses egípcios. Eu não estou dizendo que você não possa usar brinco, não é isso. Eu estou dizendo que há coisas que nós usamos como enfeites que vêm do mundo, que vêm do inferno, roupas que não nos pertencem. Deus está falando, tire isso, porque isso não é bom. Às vezes eu e você pegamos coisas, modinhas do mundo, do nosso momento contemporâneo e começamos a fazer, a usar, a ir, a frequentar coisas que não são de Deus. Lembrando, não há o mal nas coisas, mas no porquê que eu estou usando as coisas, porquê que eu estou indo nas coisas, porque eu estou fazendo o que os outros que não conhecem a Cristo estão fazendo. E Deus está falando, largue tudo isso. E a partir daquele momento o povo largou. O que você precisa abandonar? Deus está falando no seu coração agora o que você precisa abandonar. Você está trazendo com você
coisas que são deste mundo, coisas que são deste século, coisas que estão trazendo destruição e morte para você e para a sua família. E Deus está falando para você, larga isso. Não usa mais isso. Não usa mais isso, porque eu vou mandar meu anjo diante de vocês e eu não vou, porque se eu for, eu vou destruir vocês. Hoje nós temos a graça de Jesus Cristo, que lava as nossas vestes, que nos purifica. Arrependa do seu pecado, largue aquilo que você praticava ou aquilo que você vestia literalmente, que não pertence a Deus, e viva o novo, viva o melhor do Senhor Jesus Cristo. E aí no capítulo 42, verso 12 e 14, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. O que é o zelo? Zelo é o cuidado. Zelo é o cuidado, é o apego, é o amor, é o tratar, é o disciplinar. Esse é o nosso Deus. E Deus está falando para esse povo e fala para mim e para você, não. Se você chega num lugar, tem pessoas fazendo coisas que você sabe que estão erradas, não faça, saia daí. Quando Jesus falou, arranca um braço, porque é melhor entrar no céu sem um braço do que entrar no inferno com os dois. Jesus está falando para mim e para você, se você chegar num lugar e você estiver num ambiente que não está bom, saia daí, mas a sua família. Não fique nesse ambiente, não é ambiente bom. Se você está num lugar onde tem fofoca, saia, não fofoque. Não fale e nem sequer permaneça no ambiente, porque você pode estar corroborando para um agir infernal naquele lugar. Deus está falando, não cultue o que eles cultuam. Hoje nós cultuamos o corpo, porque nós queremos a beleza. Nós cultuamos hoje um status financeiro, nós postamos uma vida alegre, postamos famílias maravilhosas, sendo que estamos podres. As nossas famílias não estão bem, nós estamos cheios de doenças que pegamos desse mundo e trouxemos para dentro de casa. Isso está adoecendo os nossos filhos, está adoecendo os nossos cônjuges. Nós pegamos coisas da igreja, e não estou dizendo de coisas materiais, eu estou dizendo de costumes ruins. Ou a falta daquilo que é a origem da igreja, o que a igreja tem feito para com esse século. Ao contrário, temos repetido o que esse século tem feito. E Deus está falando, saia fora, porque eu sou Deus zeloso. E aquele que zela pelo seu povo, ele corrige. E a correção de Deus, ela é dolorida. Não ache que a graça de Deus é algo que vai passar a mão na sua cabeça e falar, não, continua desse jeito, tá tudo tranquilo. Não. Correção de Deus é uma vara, e a vara é para bater, e a batida é para doer, e a dor é para te lembrar que existe um Deus que te ama. Ok, queridos? E o salmista fala para nós, minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, pois me perguntaram a todo tempo, onde está o seu Deus? Hoje as pessoas olham para nós e elas perguntam, onde está o seu Deus? Porque eu olho para você, você vive uma vida como a minha. Eu olho para você, você não faz nada para ninguém. Eu olho para você, não há piedade em você. Eu olho para você, não tem diferença nenhuma. Você vive uma vida porca, suja, imunda que nem eu. Onde está o seu Deus então? Você simplesmente é um religioso, um clubinho social. Deus está falando através do salmista, minhas lágrimas devem alimentar o meu dia a dia. Todos os dias temos que chorar na presença de Deus, sermos homens que se levantem frente à sociedade, mas que se ajoelham perante o seu Deus. Precisamos ser mulheres que diante da sociedade somos encorajadas, somos engajadas pelo Espírito Santo de Deus para sermos mulheres virtuosas, mas diante de Deus devemos derramar lágrimas, devemos chorar dia e noite. E aí Jesus, no capítulo 6, eu separei o verso 12, 13, 27 e 29, diz o seguinte, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Percebam que Jesus, para tomar uma decisão na sua vida, ele passou a noite orando, clamando a Deus o que fazer. E o que Jesus faz após a oração? Ao amanhecer,
chamou seus discípulos. Ele tinha vários discípulos. Várias pessoas estavam seguindo Jesus, mas dentre desses discípulos escolheu 12. 12 mensageiros, diz a palavra de Deus. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Então Jesus pega os 12, separa eles e fala, agora vocês são apóstolos. O que quer dizer apóstolos? Mensageiros, enviados, aqueles que levam as boas novas. Eu e você somos apóstolos, não por título, mas por prática. Nós praticamos a fala, a vida, o convívio, tudo que fazemos. Somos mensageiros do Evangelho de Jesus, somos apóstolos do Deus vivo. E Jesus fala para eles, ame os seus inimigos. Muitas de nós achamos que amar é um sentimento. Amor não é sentimento. Amor é poder de decisão. Amor é prática. Eu não amo em palavras, eu amo em ações, eu amo em atitudes. Isso é amar. Então quando um casal chega para mim e fala, o amor acabou entre nós, vocês decidiram não amar. Porque se vocês decidirem amar um ao outro, o amor irá florescer. E esse amor gera práticas de carinho, piedade, amor, misericórdia e principalmente perdão num casamento. Sem perdão não há casamento que subsista. Não é possível. Precisa haver arrependimento. Então quando Jesus está falando para os apóstolos, ame os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam. Ou seja, não pague o mal com o mal, mas pague bem, sempre o bem. Jesus continue, orem para aqueles que os maltratam. E aqui nós pensamos que Jesus está falando para nós assim, ore para que Jesus te afaste essas pessoas. Ore para que Deus destrua e mate esse pessoal. Ore para que Deus tire essa pessoa do meio de você. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, orem para aqueles que os maltratam. É a orar para a salvação, é a orar para a restauração, pela transformação, para o resgate, como eu e você um dia fomos resgatados. E para finalizar, Jesus fala, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. O que Jesus está falando? Aí nós pensamos, se alguém me bater aqui, então eu falo para ela me bater do lado de cá. É o quê? Se alguém me xinga, se alguém me engana, rouba de mim, se alguém é corrupto para comigo, se há uma traição entre eu e o meu cônjuge, ou entre eu e o meu amigo, então ele está falando, não, me traia de novo. Não, Jesus está falando aqui, ofereça amor novamente e se permita, se necessário, ser traído novamente. Vá, entregue a outra face, é o quê? Perdoe mais uma vez, quantas vezes for necessário. Vá lá de novo e se entregue para essa pessoa em amor. É isso que Jesus está falando. Jesus não está falando, bateu aqui, bate do lado de cá. Não. É você fazer o bem, é dar oportunidade. Eu já falei isso para vocês em outros momentos. Nós achamos que nós devemos perdoar, mas eu não tenho que conviver. Isso é mentira de Satanás. Eu tenho que perdoar e eu preciso conviver. É isso que Jesus está falando. Eu preciso entregar outra face. É o quê? Me colocar à disposição de novo. Se necessário, vou ser traído de novo, mas eu vou estar lá de novo. Porque assim é Jesus comigo, com você todos os dias. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós seríamos destruídos. Então é isso que nós devemos fazer para com o próximo. E aí Jesus conclui, se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Sempre dê algo a mais. Se alguém te enganou porque pegou uma cadeira sua, pegue a outra cadeira ou a mesa e entregue para ele. É sempre algo a mais, não simplesmente o mesmo, é algo a mais. Acredito que Jesus falou no seu coração porque tem falado no meu coração tremendamente. Então, queridos, amanhã é o dia 43.